você eu recebi essa semana, através do Conselho Tutelar de Balneário Camboriú, está aqui, para quem nos acompanha pela TV Mozinha pode ver também, né? O que foi feito nestes 6 meses, nesse primeiro semestre, o Conselho Tutelar de Camboriú, que entrou este ano, dia 10 de janeiro, né, Jota? Exato. 10 de janeiro, assumiram, e de lá para cá, o que foi feito no Conselho Tutelar de Balneário Camboriú. João Peters Júnior é o presidente do Conselho e vai fazer essa avaliação. Boa tarde, obrigado pela visita aos estúdios da Rádio Menino da TV Mocinha, Jota. Boa tarde, Adilson. Novamente é um prazer estar aqui falando com vocês, falando com os ouvintes da Rádio Menino, do programa Estação Notícia. Eu encaminhei para você devido a nossa demanda que nós tivemos no primeiro semestre de 2016. Ao total tivemos mais de 3.000 atendimentos em 6 meses. Então acredito que foi uma demanda bem larga para o nosso primeiro semestre, né, Adilson? E envolvendo diversos casos, diversas situações no município, né? Que são inúmeros os casos. Pois é. O que eu vejo no maior número aqui é conflito familiar, é isso, Jota? Exato, Adilson. Conflito familiar, negligência familiar, são os casos que nós atendemos diariamente, assim podemos falar. São casos dos pais que estão em processo de separação, então acaba gerando aquele conflito em relação às escolas, pais que não querem levar, pais que não buscam. Então tem todo um conflito dentro daquela família que acaba envolvendo o conselho. Olha só, tem outros detalhes aqui que você pode ampliar um pouco, por exemplo, né? Atendimentos em escola também, né? Acredito, adolescentes que não vão à escola ou fogem, né? Exato, Adilson. Nós temos a parte de envolvimento nosso com a escola em relação ao Apoia, que é um programa do Ministério Público, onde nós temos o controle da evasão escolar. Então a gente tem ocorrido muito isso. Então a gente tem se dedicado bastante nessa questão. A parceria bem bacana entre a escola, o Conselho Tutelar e o Ministério Público, né? Que quando o aluno ele falta 5 dias consecutivos ou 7 dias alternados no período em um mês, a escola tem que acionar o Conselho Tutelar para tomar alguma providência em relação a essa família e saber o que está acontecendo. Olha só, vou resumir para a gente não falar de pontuar cada situação pelo nosso tempo, mas tem negligência familiar, violência física, violência psicológica, abuso sexual, drogadição, ato infracional, fuga de casa, orientação de guarda, convívio com dependentes químicos, solicitação de nascimento, é isso? Exato. Com certidão de nascimento, solicitação de passagem. O que é uma solicitação de passagem? Solicitação de passagem é em relação quando as famílias vêm para o nosso município tentar uma vida melhor e acabam que não conseguem. Perfeito. Querem Vocês retornar também atuam, né? Sim, em parceria. Às vezes em crianças junto, né? Exato, a gente atua em parceria com a Secretaria de Inclusão Social, que tem prestado uma assistência muito boa no nosso município nessa questão. Então a gente acaba enviando essas famílias para suas cidades de origem. Agora, João, em relação a tudo isso que eu falei aqui, o que o Conselho Tutelar avalia nesses primeiros 6 meses e de que forma esses números podem diminuir através do trabalho de vocês? Eu acho que o nosso trabalho ali, acho que em parceria com a rede de atendimento pode diminuir bastante. A gente precisa ampliar mais a nossa rede de profissionais. Infelizmente, em algumas áreas a gente não consegue trabalhar em todos os casos. A gente tem que existe uma fila para poder, em relação até mesmo psicólogo, atendimentos, enfim, a gente precisa ampliar a rede para melhorar, para desafogar esses atendimentos. Mais profissionais, é isso? Mais profissionais. Vocês estão em quantos hoje? Hoje nós estamos em 5, porém eu não te digo em relação ao conselho, Adilson, sim a rede de atendimento, própria saúde, escola, orientadores, perfeito. Né? Até e também ampliar as escolas também, porque nós precisamos de vagas. Porque o que acontece, reflete no Conselho Tutelar o que acontece em um raio da cidade toda. Exatamente. Né? Que é sobre as escolas, principalmente a educação, né? Porque eu acho que a educação é o princípio de tudo, né? Sem dúvida, e reflete tanto da escola quanto da própria família. Eles procuram o Conselho, a escola nos procura também para solicitar um apoio nosso em relação.
E as famílias nos procuram para solicitar apoio em relação à escola. Então a gente está sempre no meio tentando fazer uma mediação entre os dois lados. Existem muitos adolescentes infratores, as famílias procuram vocês porque não conseguem resolver essa situação, porque a gente vê tanto menor de idade praticando crime, divulga isso nas ocorrências também? O que acontece? O ato infracional ele não é uma atribuição do Conselho Tutelar, porém nós estamos sempre acompanhando porque a delegacia acaba nos acionando, acaba nos informando do ocorrido, Adilson, e depois a gente presta uma assistência para essa família. Até para que a gente tenta acompanhar para que isso não volte a acontecer. Não volte a acontecer um furto, um tráfico, um envolvimento com drogas. A gente tenta acompanhar para que pare por ali. Violência dentro de casa é outra situação complicada, né, João? Sim, bastante. A gente tem a violência física dentro de casa, nós temos o abuso sexual dentro de casa. Então, infelizmente, é um assunto delicado, mas está acontecendo. Não podemos omitir essa situação. Perfeito. Bom, deixa eu ver, faltam 11. Agora me lembrei, uma situação aqui, né, que tem a ver também com o Conselho Tutelar, obviamente, eu já abordei esse assunto porque eu recebi algumas ligações das pessoas sabendo do risco que corre um conselheiro tutelar. E o motorista do Conselho Tutelar, da mesma forma, né, porque sai a qualquer hora, né, e vai enfrentar situações que ele nem imagina o que vai acontecer. E existem algumas secretarias, tipo a Fundação Municipal de Esportes, que tem o seu motorista que recebe um ganho a mais por estar dirigindo. O motorista do Conselho Tutelar não recebe esse a mais. Por quê? Se o risco às vezes até é maior do que o motorista do esporte, enfim, de outra secretaria. Qual é a tua opinião como presidente do Conselho? Então, Adilson, depois que eu acabei ouvindo no seu programa essa questão sobre o adicional de risco dos motoristas do Conselho Tutelar, eu dei uma lida na lei que se refere a esse assunto. Ela foi do ano passado, acho que de dezembro de 2015, e eu analisei. E eu digo, não podemos julgar os motoristas que estão incluídos nessa lei, mas eu posso afirmar que os motoristas do Conselho Tutelar, eles precisam estar incluídos nessa lei porque eles estão no dia a dia em risco conosco, com os conselheiros, porque eles são acionados por nós e nós não podemos ser negligentes com os problemas no município. Então nós temos que carregar adolescentes infratores, temos que carregar pessoas que estão com problemas de saúde, temos que ir na madrugada em lugares que não sabemos se é perigoso ou não, e eles vão conosco. Então eles têm, no ponto de vista do Conselho Tutelar, nós 5, eles têm direito, sim, merecem esse adicional de risco, sem dúvida. Perfeito. João Peters Júnior, presidente do Conselho Tutelar de Balneário Camboriú, obrigado pela presença, né? E que vocês continuem atuando bastante aqui. Ou não, né? Menor que não tenha tantos casos assim, mas enfim, que vocês possam, onde acontecerem os casos, possam estar auxiliando. Sem dúvida, Adilson. A gente pretende dar continuidade ao nosso trabalho e sempre junto com a comunidade. E agradeço novamente o espaço aqui do teu programa. Estamos sempre à disposição da Rádio Menina.